Então, vamos começar imaginando a seguinte cena. Fileiras e mais fileiras de pessoas sentadas dentro de uma igreja, de um templo. Um espaço que deveria ser o epicentro do sagrado, certo? Exato. Um espaço sagrado. Elas estão ali fisicamente. Cantam, levantam as mãos, acompanham todos os rituais habituais, mas se a gente prestar atenção de verdade, percebe um vazio no olhar. Como se não estivessem realmente lá. Isso. A mente e o coração daquelas pessoas estão a quilômetros do divino. E eu pergunto, qual é o primeiro instinto humano ao observar isso? A reação padrão e imediata é culpar a própria plateia. Pois é, o senso comum diria que elas perderam a devoção, que a fé simplesmente evaporou, ou que, sabe, preferem focar nas distrações terrenas. É o caminho mais fácil, sem dúvida. É muito mais simples culpar o indivíduo pela sua própria apatia. Com certeza. Mas o que estamos explorando hoje muda completamente o foco dessa lente. E se a culpa por esse congelamento, por essa distância toda, não for das pessoas sentadas nos bancos, Essa é a grande questão. e se a raiz de toda essa letargia for exatamente a conduta de quem está lá na frente segurando o microfone no altar, Nossa, e essa inversão me atingiu de um jeito muito forte. Porque, tipo, ela tira o peso das costas de quem já tá quebrado e coloca em quem tem o poder. exatamente a responsabilidade sobe na hierarquia. E a nossa exploração de hoje mergulha fundo nas engrenagens desse sistema terrível, onde líderes que foram designados para curar estão, na verdade, ferindo e destruindo as pessoas de forma sistemática. E os textos que vamos analisar mostram que isso não é um acidente, é algo muito bem documentado. Sabe a imagem que não sai da minha cabeça? É a de uma crise sanitária. Pensemos num paciente. Ele está com dor crônica, assustado, totalmente fragilizado. Certo? Aí ele reúne as últimas forças para ir até um hospital. Porque, bom, o hospital é o lugar lógico para se buscar cura, né? E ao chegar lá, ele descobre que os próprios médicos, aqueles de jaleco branco que juraram proteger vidas, são os que estão intencionalmente espalhando o vírus pelos corredores. É uma traição definitiva de propósito? Total. Os cuidadores se transformam nos algozes. Eu fiquei muito chocada com essa dinâmica. E essa analogia do hospital é perfeita, porque ela ilustra bem o grau de ruptura de confiança. Mas é crucial a gente entender que não estamos falando de um erro médico isolado, sabe? Não é um enfermeiro que se distraiu. Exato. Não é alguém que errou a dosagem sem querer. O que os registros históricos apontam e o que nós vamos dissecar hoje nessa nossa conversa é uma patologia estrutural crônica. E vem de muito tempo atrás, né? Muito antigo. Isso não é uma crise que nasceu agora com as mega igrejas modernas ou com os pastores de televisão. Se a gente puxar o fio da história e olhar para os textos milenares, a denúncia contra essa estrutura de autoridade tóxica já era feita com uma veemência assustadora. Uau! Então sempre esteve lá. Sempre esteve. Portanto, a nossa análise vai tentar separar cirurgicamente o que é a instituição apodrecida pelo ego humano e o que é, de fato, a essência sagrada original. Começando então pelo diagnóstico dessa doença na prática. Como esses ditos médicos estão operando no dia a dia? É uma dinâmica muito fria, na verdade. Pois é, os relatos de quem observa isso de perto descrevem um cenário de frieza burocrática absurda. São líderes que perseguem pessoas sem motivo, humilham publicamente obreiros super dedicados, E tomam decisões cruciais baseadas apenas na manutenção do próprio poder. sem uma única gota de amor, de compaixão ou reverência à divindade que eles dizem representar. E olha que interessante, o maior precedente histórico para denunciar isso vem de ninguém menos que a figura de Jesus. Sim, em um embate frontal e impiedoso. Exato, contra o establishment religioso da época, os fariseus e os doutores da lei. A história registra esses embates de forma muito incisiva. Se a gente olhar para os relatos do Evangelho de Mateus, ali pelo capítulo 23, há uma denúncia muito específica sobre a mecânica da liderança farisaica. O que o texto diz exatamente? O texto aponta que esses líderes atam fardos pesados e difíceis de suportar e os colocam sobre os ombros dos homens. Nossa, fardos pesados? Sim, mas o ponto principal é que eles mesmos não movem um dedo para ajudar a carregar esse peso. E a denúncia evolui para uma acusação que beira um crime espiritual. Qual seria?
O texto diz que eles ativamente fecham o reino dos céus diante dos homens. Eles não entram na comunhão com o sagrado e trabalham duro para impedir que os outros entrem. A liderança deixa de ser uma ponte e vira uma barricada. Mas espera um pouco, porque a lógica humana parece não bater muito aqui. Se o objetivo fundamental de um líder espiritual é guiar pessoas, se a própria definição de pastor é conduzir as ovelhas, Certo. por que alguém agiria como um porteiro de uma boate exclusivista que tranca a porta e esconde a chave? Eu entendo a natureza da corrupção, mas colocar esses fardos pesados o tempo todo não seria um tiro no próprio pé? Parece que sim, né? Pois é, não faria com que as pessoas simplesmente ficassem exaustas, deprimidas e fossem embora? O que um líder opressor ganha na prática empurrando o pessoal para longe? Essa é a dúvida que desvenda todo o mistério. Pode parecer contraintuitivo à primeira vista, mas se analisarmos a psicologia do poder e do controle absoluto, faz total sentido. Sério? Como assim? O objetivo de uma liderança patológica nunca é a elevação ou o desenvolvimento saudável de uma comunidade. Indivíduos nutridos e saudáveis espiritualmente se tornam pensadores independentes. Ah, e eles não querem isso? De jeito nenhum. A independência, o pensamento livre, é o maior veneno para um líder autoritário. Então, quando se criam esses fardos pesados, regras excessivas, rituais exaustivos, ameaça constante de pecado por detalhes irrelevantes. O líder constrói um labirinto. Exato. Um labirinto onde apenas ele possui o mapa. Entendi. Então, não é uma estratégia para espantar as pessoas, é uma estratégia para monopolizar o acesso à saída? Precisamente. Ao dificultar a conexão direta e natural das pessoas com o divino, o líder ergue um pedágio intransponível e, bom, ele se posiciona lá na cabine de cobrança. Ele vira o pedagiário do céu. Sim, ele se torna o mediador indispensável. Pensa bem, se a espiritualidade for ensinada como algo libertador, direto e baseado na graça divina, a figura controladora do fariseu se torna inútil Faz sentido, ele perde o emprego, digamos assim. e perde seu status de semideus. Então, ao fechar essa porta do reino com dezenas de medos e dogmas, ele instaura uma profunda dependência psicológica. O indivíduo passa a necessitar da aprovação frequente daquele líder de carne e osso para ter qualquer paz de espírito. Trata-se puramente de retenção e controle de massas, não de cuidado. Exatamente. Não tem nada a ver com o cuidado pastoral. Tá, e se esse líder foi capaz de monopolizar a porta de entrada para o sagrado e transformou toda a estrutura num mecanismo de ansiedade crônica para o fiel não perder a aprovação? Sim. Como que essa tensão se manifesta na rotina de quem ficou preso do lado de dentro? Porque o ambiente deve se tornar uma verdadeira zona de guerra disfarçada de paz, né? É um campo minado. E, historicamente, milênios antes dos fariseus, as advertências já batiam nessa mesma tecla. O profeta Ezequiel falava de governantes e líderes que dominavam com rigor e dureza. Eles esmagavam as pessoas. Sim, para se alimentar delas, figurativamente falando. Em vez de curar feridas, eles construíam pequenos reinados privados, usando o dinheiro e o esforço alheio. E a argamassa que sustenta a construção desses reinados cotidianos é o abandono da virtude. Como assim? Quando a liderança descarta o perdão autêntico, a misericórdia desinteressada e a equidade, que deveriam ser a marca de um espaço religioso, cria-se um enorme vácuo. Aquele lugar de acolhimento some. Some. E esse espaço não fica vazio. Ele é velozmente preenchido pelas dinâmicas mais sujas e mundanas que existem. O favoritismo passa a ser a lei principal. Isso me lembra os textos do Novo Testamento. Exato. A epístola de Tiago já alertava fortemente contra a chamada acepção de pessoas. Eles ensinavam que não se pode tratar o poderoso ou o rico melhor do que o humilde. Mas na prática desses feudos modernos, é o oposto, né? Infelizmente, sim. Nos feudos tóxicos contemporâneos, a acepção de pessoas é, na verdade, o principal sistema de recompensas. Lendo as entrelinhas dessas descrições de favorecer os aliados, esmagar quem questiona, promover parentes ou grandes doadores, proteger os culpados do círculo interno enquanto quem está fora é punido impiedosamente, Sua familiar. isso perde qualquer resquício de espiritualidade sagrada. Soa exatamente como o jogo de poder mais predatório de uma política corporativa que você pode imaginar.
É como um escritório cheio de tubarões. É aquele departamento tóxico de uma empresa gigantesca, cheio de panelinhas, sabe? Onde todo mundo precisa pisar em ovos. É como se a instituição deixasse de ser um hospital ou um santuário e sofresse uma mutação. Tornando-se um autêntico feudo medieval. Isso. E no feudo, jurar a obediência incondicional ao rei que senta no trono humano é o que garante a sobrevivência. E a dor silenciosa dessa mutação corporativa gera uma gigantesca dissonância cognitiva na mente humana. Nós precisamos entender por que isso causa um estrago psicológico tão ímpar, tão profundo. Por causa da quebra de expectativa. Exatamente. Pessoas ao longo da história buscam templos, igrejas e espaços de fé na tentativa de encontrar asilo das crueldades sociais do mundo profano. O refúgio, né? Um lugar seguro. No mundo corporativo ou na política de rua, elas já estão acostumadas à injustiça. Elas sabem que o dinheiro vence, que a corda sempre quebra do lado mais fraco e que o contato político te salva de problemas. É a lei da selva. Mas quando elas entram num ambiente espiritual, elas procuram o único oásis na Terra, onde o mendigo e o bilionário supostamente teriam o mesmíssimo valor inestimável. Elas estão correndo de um sistema opressor esperando abraçar a justiça pura. E quando descobrem que por trás do discurso divino, as regras opressivas do mundo exterior operam com força redobrada dentro daquele lugar. Deve ser devastador. Quando veem que as cortes medievais apenas ganharam nomes teológicos, o choque paralisa a mente, a decepção com a instituição reverbera como um terremoto que abala a fundação moral da vítima. Não é um simples chefe que foi injusto. A sensação é de que a última esperança de justiça no universo foi uma fraude. Isso. A base do mundo dela desaba. E isso nos puxa inevitavelmente para o epicentro do trauma humano que acontece ali. Porque se a igreja virou um feudo VIP corporativo... O que acontece com a vítima? Exato! O que acontece com a pessoa que não aceita o jogo e é triturada ou expulsa desse sistema? Como fica a cabeça de quem chegou querendo paz e recebeu um golpe violento desses? É um dano imensurável. A sabedoria antiga nunca tratou isso como uma simples falha administrativa ou uma dor de cotovelo, né? Ser humilhado e violentado emocionalmente em um ambiente que se diz representante de Deus é classificado nos escritos originais como um assassinato da alma. A linguagem utilizada no alerta de Mateus, capítulo 18, sobre quem faz tropeçar um desses pequeninos, é simplesmente assombrosa em sua severidade. O que o texto fala sobre isso? O conselho histórico é de que seria melhor, literalmente, que o abusador amarrasse uma pesada pedra de moinho ao próprio pescoço e fosse arremessado no fundo do oceano. Nossa, a pedra de moinho. É uma imagem muito forte. É uma hipérbole macabra. O objetivo é ressaltar a gravidade absoluta do ato. Afastar alguém da conexão com o Criador por conta do abuso de autoridade egocêntrica é a infração mais hedionda possível na arquitetura desse universo de fé. É assustador e as cicatrizes são aterrorizantes e muito pouco debatidas por quem nos ouve ou pela sociedade em geral. Com certeza. Há incontáveis pessoas que perderam a alegria de viver em sociedade, que desenvolveram pânicos reais de figuras de autoridade, que jamais pisariam novamente em qualquer instituição religiosa. O trauma real e duradouro. Mas sabe qual é o fenômeno psicológico que eu acho mais fascinante e, ao mesmo tempo, o mais desolador? É notar quantas pessoas passaram a confundir a figura de Deus com a face daqueles homens abusivos. A fusão perversa dessas duas imagens. Sim, a vítima apanha tanto de um péssimo líder espiritual que ela resolve culpar a divindade pelo crime humano. Isso me lembra uma analogia bem dolorosa. Qual? Imagina uma criança que ama a ideia de tocar música clássica. Ela tem essa paixão pura e extensa. Mas aí os pais contratam um professor de piano abusivo. Certo, um tirano. Isso, o professor grita, bate na mão do aluno por cada nota errada, ridiculariza a criança por horas a fio. E o que acaba acontecendo no final das contas? Ela desiste de tocar. Pior que isso, a criança não só foge do piano, o trauma afunda tanto na psique dela que ela passa a odiar a própria música. Nossa. Ela foge fisicamente ao ouvir os primeiros acordes de uma sinfonia. Tipo, a música no universo continua intacta, linda, maravilhosa e harmoniosa, mas a ponte emocional até ela foi contaminada para sempre. É uma representação melancólica e, infelizmente, muito exata da transferência do trauma. Contudo,
Vamos elevar um pouco mais essa análise, porque a relação com o abusador religioso é 1000 vezes mais complexa do que com o professor de música. Porque a ferida espiritual se torna mais letal. Como consegue ser pior? Porque um professor agressivo jamais alegaria que a música em si exigiu que ele batesse no aluno. O abuso ali é puramente metodológico. Verdade. Já o líder espiritual abusivo utiliza uma outra via. Ele age deliberadamente invocando a autoridade suprema para endossar os seus delírios de controle. Ele diz que Deus mandou? Exatamente. Ele não afirma agir em causa própria. Ele clama ter recebido uma revelação direta. Ele diz algo como, é a vontade do Senhor. Que covardia. Assim, ele mistura maliciosamente as identidades. O porta-voz humano se torna indistinguível da própria entidade divina na percepção da plateia. É um sequestro mental absurdo. Ele veste a máscara do divino para cometer crimes emocionais. Consequentemente, quando esse líder excomunga, rebaixa, castiga ou tortura moralmente o integrante debaixo daquela tenda, o cérebro da vítima não processa essa violência apenas como um humano falho errando feio. Como ela processa, então? O trauma faz com que ela processe a rejeição como algo cósmico. O universo me odeia, o Criador está me punindo. Uau! Isso é muito profundo e triste. Essa internalização gera justamente o que a pedra de moinho tentava prevenir, o afogamento definitivo da espiritualidade. O fio vital que conecta a criatura à esperança invisível é amputado. Certo, nós mapeamos o dano absurdo no indivíduo ferido e a gravidade letal disso. Mas, se a gente der um passo atrás e tentar enxergar o horizonte sistêmico de tudo isso, surge um dilema que me parece insuportável. Vamos lá. Se esse ambiente causa tantos danos visíveis, se os feudos adoecem a alma humana dessa maneira gritante, por que diabos as multidões não desistem no meio da missa, do culto, da reunião e vão todas embora para casa? Porque elas ficam, né? Sim, porque as congregações aceitam isso caladas por décadas. E a resposta histórica nos mergulha numa revelação sistêmica que eu achei bem sinistra, para ser sincera. Não é um acidente sociológico de forma alguma. Não é. Há um condicionamento ali, uma engenharia de obediência cega operando em curso contínuo. Sem dúvida. As engrenagens de submissão formam a base fundamental desse diagnóstico maior. E isso faz um eco imenso e muito fascinante com um texto específico sobre escatologia, o estudo do fim dos tempos. Qual o texto? Na segunda carta aos Tessalonicenses, discute-se o conceito arquetípico do homem do pecado, a figura do anticristo, que seria o embuste global definitivo. E a pergunta central da tese ali se impõe de forma clara. Como as pessoas cairiam nessa? Exato. Como multidões globais seriam convencidas a venerar uma figura enganosa, megalomaníaca e puramente arrogante, em vez do divino verdadeiro. E a resposta? A resposta brilhante não aponta para um truque de ilusionismo hipnótico que acontece num estalar de dedos. A resposta sugere que isso só acontece porque essas massas foram submetidas por gerações inteiras a um intenso e refinadíssimo treinamento prévio. Aham, caiu a ficha agora. Quando você entende isso, é uma revelação perturbadora. Eu preciso até de um segundo para organizar essa dimensão enorme do problema. É denso mesmo. Quer dizer que não estamos meramente debatendo um punhado de líderes paroquianos vaidosos e sem noção. Nós estamos descrevendo um laboratório global de condicionamento psicológico humano. Um adestramento mental gradual e invisível. Milhares de congregações ensinando rotineiramente a desativar o senso crítico das pessoas. Dizendo todos os dias, não faça perguntas. Apenas obedeça a quem está no comando e engula os abusos calado, pois isso demonstra humildade perante o sagrado. Eles romantizam o abuso. Meta primária de produção dessa fábrica tóxica. É a aniquilação arquitetada de qualquer mecanismo imunológico psíquico. Um ecossistema autoritário exige total capitulação intelectual da sua base. Eles não querem pessoas pensando sozinhas. Se a congregação for ensinada, desde a mais tenra infância, ou desde o dia da conversão, de que discordar de uma instrução absurda do líder humano é um sacrilégio equiparado à blasfêmia, pronto. Fim de jogo. Você destruiu todas as defesas daquela comunidade.
Eles começam a reinterpretar a humilhação pública e assédio moral como disciplina divina, como um fogo purificador, entende? A violência brutal vira virtude moral. Isso inverte tudo. A bússola moral quebra. E quando você rouba de uma comunidade inteira o poder e a clareza de bater na mesa e dizer não, essa ordem é imoral e não reflete o divino de forma alguma. O que acontece? Você entrega uma massa anestesiada nas mãos de qualquer ditador que aprenda a manipular as emoções com a narrativa e as vestes religiosas adequadas. O condicionamento simplesmente as aprisiona sem precisar de grades de ferro. E isso culmina na obediência passiva rumo ao abismo cego. É um panorama muito denso, super asfixiante. Nós vimos o pedágio, as portas fechadas do reino, os fardos absurdos sendo colocados, a acepção feudal e o desmantelamento completo das defesas psíquicas em massa. A doença inteira exposta. Mas a nossa exploração de hoje se apoia nesses textos históricos precisamente porque eles não só denunciam a podridão, eles também oferecem a vacina para esse vírus. O contraponto necessário. Se os fariseus fecham a porta do reino usando táticas de tiranos, qual é o antídoto que foi hackeado e escondido por essas estruturas? Qual é o modelo inegociável que deve reger quem sobe em um palco para falar do céu? Para entender o modelo perfeito que foi hackeado, nós voltamos para o núcleo histórico central do contraponto de hoje. Jesus novamente. Isso. A figura de Jesus deixou uma diretriz claríssima para implodir qualquer ambição vertical. Está registrado no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É direto ao ponto. Em diametral oposição ao fariseu que humilha e empilha as pedras nas costas do próximo, a referência máxima da liderança religiosa carrega os fardos no próprio ombro. O líder carrega o peso. Essa verdadeira liderança cuida dos oprimidos com total discrição. Corrige o caído com paciência imensa. Abraça as indignidades e, fundamentalmente, conduz os olhos dos seguidores em direção exclusiva ao sagrado. Ele sai da frente do holofote. Ele apaga deliberadamente a própria importância ao longo de todo o percurso. O holofote nunca deve ser dele. Ou seja, nós estamos diante de um organograma completamente de cabeça para baixo. Uma pirâmide invertida onde quem detém a maior autoridade na igreja não fica confortavelmente alojado lá no vértice superior, mandando e exigindo ser idolatrado. Pelo contrário. O modelo exige que quem está na posição máxima seja a base esmagada lá embaixo, segurando todo o peso gigantesco das necessidades emocionais, éticas e curativas de toda a massa acima dele. É a liderança do serviço. É liderar não com a coroa na cabeça, mas com a bacia de água e a toalha na mão para lavar pés alheios. Que é uma das imagens mais potentes dos textos, inclusive. Mas, sinceramente, e agora trazendo para a nossa realidade, olhe para os holofotes, olhe para os jatinhos particulares, olhe para muitos dos líderes que se acham intocáveis na atualidade, que andam por aí acompanhados por verdadeiros exércitos de guarda-costas. Andam como reis. Eles recebem reverências dignas de realeza, em palácios luxuosos erguidos com as doações muitas vezes suadas daquelas mesmas ovelhas feridas. O contraste é extremamente agressivo e nos questiona. Como um sistema baseado nesse desvio permite que tudo termine impune? O abusador vai sair ileso dessa. O texto não hesita no veredito em relação a esse contraste absurdo. A resposta implacável e muito equilibrada encontra eco na diretriz deixada na Epístola aos Hebreus. Qual é o aviso lá? A posição de liderança não é um título honorífico. Não é um passaporte de regalias VIP. Ela é estruturada como um trabalho de altíssimo e sombrio risco, pois os líderes velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Dar conta delas. Prestar contas. É a ideia iminente e irrefriável de que haverá uma auditoria cósmica final absolutamente implacável. E essa ideia cumpre duas funções cruciais no epílogo dessa discussão pesada que estamos tendo. Quais funções? Primeiramente, o aviso letal de que a balança e a espada da justiça cósmica aguardam firmemente aqueles que beberam da taça do autoritarismo até em embriaguez. Nenhuma vida fragmentada será arriscada dos registros do universo. Então as contas vão chegar. Vão chegar.
e cada pedra de moinho pesará o infinito sobre seus donos originais. Eles não escaparão dessa auditoria. Uau! E ao mesmo tempo, isso reestrutura a esperança para quem foi vitimizado e precisou sair dessa espiral, não é? Absolutamente. Essa segunda função é o abraço metafórico definitivo para o pequenino tropeçado, sabe? Para a criança que apanhou no piano. Perfeito. É como ouvir uma voz de autoridade real afirmar com todas as letras: você apanhou em vão dos homens, mas não apanhou no escuro. A sua angústia na calada da noite e o exílio covarde que lhe impuseram não passaram despercebidos pelos olhos de quem realmente governa tudo isso. Que alívio ouvir isso. O texto diz para a vítima: os palácios cairão, as justiças serão cobradas e a conta humana será totalmente quitada. A misericórdia universal legitima o seu grito de socorro silenciado. Fique em paz. Que mensagem poderosa. Passamos por terrenos incrivelmente áridos hoje e emergimos com as peças deste quebra-cabeça revelador montadas. Foi uma jornada e tanto. Nós exploramos as lideranças históricas que ativamente bloquearam a elevação espiritual da humanidade só para reter o poder. Deciframos aquele vazio existencial terrível de transformar o sagrado num feudo corporativo baseado na exclusão e em favores de panelinhas. O escritório tóxico. Isso, destrinchamos a tragédia brutal do trauma que faz a vítima amaldiçoar o próprio piano em vez de condenar o professor sádico e, por fim, compreendemos o perigo colossal, global, do desligamento voluntário das capacidades reflexivas na mente. A engenharia da obediência cega. Tudo desaguando de volta na pirâmide servidora de ponta cabeça e no ajuste final e inflexível das contas de qualquer abuso na auditoria cósmica. Tudo puramente baseado no que extraímos dos textos-fonte. E toda essa nossa análise profunda nos leva a uma provocação inevitável para todo indivíduo pensante navegando nesses sistemas nos dias atuais. Para quem nos ouve agora e está processando tudo isso, E qual seria o centro dessa sua reflexão final? o centro repousa sobre a resiliência íntima de cada um de nós. O veredito dos textos é claro de que líderes abusivos sofrerão a devida auditoria e a justiça fará a equalização final. A conta vai chegar para eles. Sim, a promessa está registrada. No entanto, o questionamento para nós, seres em eterna busca por significado, por asilo e integridade independente, é brutalmente direto. Se uma congregação desaba aos prantos e a fé de centenas evapora em poucas horas devido a um delírio financeiro ou a um deslize narcisista insano provocado pelo homem no púlpito. O que isso revela sobre a base deles, né? Exato. Será possível que aquela dita comunidade foi fundamentada num único momento sequer nos milenários preceitos imortais do sagrado? Ou será que, na verdade, era apenas um grande fã-clube glorificado pela pirotecnia de shows disfarçados de adoração religiosa? É uma pergunta dura, mas essencial. E o desafio final que deixo é: como se torna possível a cada um de nós cultivar uma convicção intelectual, moral e espiritual tão intransponível, tão à prova de falhas do ego alheio, que se revele blindada aos escorregões de qualquer figurão que esteja no palco? Jamais esquecendo do foco principal. Jamais esquecendo que quem procura um hospital lidando com médicos gravemente doentes deve permanecer lá por uma e apenas uma razão irredutível, que é sair curado, não infectado. Esse pensamento inquietante fica com as pessoas hoje e muito obrigada pela companhia nessa exploração intensa. Foi um privilégio. A gente se vê no próximo mergulho.